Olá pessoal, tudo bem? Bom, está começando aqui mais um programa Vai Fundo e hoje aqui com a participação do sócio gestor Laszlo da Octante. Tudo bem? Tudo bem, e você, Glauco? Como vai? Tranquilo? Obrigado por nos receber aqui na Necton, no Vai Fundo, é um prazer Legal, imenso. uma honra. Bom, já começo aqui pedindo para você falar um pouquinho sobre a casa, fazer uma introdução sobre os produtos, qual que é a ótica aí de investimentos que vocês trabalham. Perfeito. A Octante ela foi fundada em 2008 pelo sócio fundador William Trosman, que veio da Mauá, né? Ele era sócio do Luiz Fernando Figueiredo, da Mauá. Então ele fundou a Octante em 2008 e o nosso DNA na Octante é crédito privado e com foco principalmente nos mercados internacionais. Talvez a Octante não seja tão conhecida pelo mercado, a gente já tem mais de 10 anos aí desde a fundação, porque a gente sempre trabalhou com dinheiro proprietário. Aí no final do ano passado, né, a gente decidiu abrir esse nosso produto carro-chefe para investimento para terceiros, que é o... Qual que é o nome do fundo? Só para... Então, é o Octante Crédito Privado, Fundo de Investimento Multimercado, Investimento no Exterior. Tá? O foco principal desse fundo é crédito privado internacional. Para aqueles que não conhecem o crédito privado internacional, são basicamente os bonds, né? Os bonds são análogos às debêntures, só que emitidas no exterior, né? Por empresas. A gente trabalha mais com empresas brasileiras, mas nosso foco regional é a América Latina. Tá, então só para dar um overview, vocês investem então no mercado lá fora, basicamente em bonds, seria um análogo aqui, você falou de debêntures, e a exposição é muito mais majoritária em Brasil. Em Brasil, no mínimo de 70% em créditos brasileiros. E 30% você pode alocar. E máximo de 30% em Latam, ex-Brasil. Legal. Laszlo, explica um pouquinho o contexto. Por que investir offshore e não, de certa forma, comprar as debêntures, que nem você falou que são produtos similares aqui localmente? Não é mais fácil comprar aqui localmente? Qual que é o diferencial para ir para fora? Ótima pergunta, Glauco. Bom, só voltando um passo atrás, o fundo ele é completamente redeado no câmbio, ou seja, existe uma proteção cambial. Tá. Então, o investidor, quando ele investe no nosso fundo, ele não está comprado em dólar. Não está comprado em dólar, perfeito. Tá. Então não existe aquela variação do câmbio na cota do fundo, tá? Por que é melhor investir no crédito privado internacional do que no crédito privado local? Primeiro, a liquidez, tá? O mercado local de crédito privado, ele negocia aí em torno de 150 milhões de dólares por dia, tá? O mercado de crédito internacional, ele negocia mais do que 3 bilhões, se você considerar a região da América Latina. Apenas para créditos brasileiros, negocia mais do que 1,5 bilhão. Então, a gente está falando da liquidez de mais de 10 vezes maior no mercado de crédito internacional. Então, liquidez é o primeiro ponto ali. Primeiro ponto. Muito óbvio. Muito óbvio, então isso nos propicia sempre estar com um portfólio dinâmico. Então, sempre está comprado naquelas coisas que a gente acha que estão mais baratas, sempre está vendendo aquelas coisas que a gente acha que fechou bastante spread e ficou caro na carteira. Legal. Então, falando de extorsão, tem outro ponto, talvez, em termos de rentabilidade? Perfeito. Exemplo, a rentabilidade, quando você faz todos os ajustes aqui localmente e lá fora, elas são compatíveis ou às vezes quando tem uma distorção? Talvez o principal ponto esse que você tocou, é a rentabilidade. Então, sempre, nas condições atuais do mercado local e do mercado internacional, se o emissor tem instrumento local e instrumento offshore, ele vai pagar sempre mais no mercado internacional. A gente pode dar alguns exemplos, né? Existe uma letra financeira perpétua do Itaú, que hoje ela está negociando aí ao redor de CDI mais 1%. Tá? Aqui localmente. Uma letra financeira de capital complementar perpétuo do Itaú. Existe também um bonde perpétuo do Itaú, emitido emitidos lá no exterior, que são
uma estrutura idêntica ao local, ou seja, tem as mesmas características. Quando você faz o hedge cambial, ele te paga CDI mais 2,5 aproximadamente, CDI mais 3 na verdade, desculpa. Então a gente está falando de uma diferença de 200 bases, tá? De 2% entre o instrumento local e o instrumento offshore. Esse é mais ou menos um número que está situado hoje, estou falando meados de novembro, final de novembro. Agora. Exato, mais ou menos final de novembro. Um outro exemplo que a gente gosta também de dar é a Klabin. A Klabin, ela tem uma debênture que vence em 2029 e tem também um bond que vence em 2029. Essa debênture, ela deve estar tradando hoje por volta de CDI mais um e pouco. Se a gente pega o bond da Klabin e faz o hedge cambial, faz o swap para real, ele vai render ao torno de CDI mais 2,5, 2,30. Então a gente está falando aí na diferença de mais de 100 bases, tá? Entre 100 e 150 bases. Legal. Então o segundo ponto é a rentabilidade. Tá. Já que você falou um pouquinho alguns exemplos numéricos, um questionamento que preocupa bastante os investidores aqui localmente. A gente está vendo aqui os ativos locais com uma abertura de crédito bastante grande. Debêntures incentivadas, como exemplo principal ali, ponto que eu colocaria. Sei que você tem um foco offshore, né? Mas Perfeito. de certa forma, o local, de certa forma, também influencia. Bastante. A gente está sempre de olho no mercado local. Está acontecendo isso lá fora? E se pudesse explicar um pouquinho? Não, em muito menor magnitude. A gente está tendo sim abertura de spread, mas isso é um movimento global. O movimento local que a gente teve foi um movimento muito específico ao mercado de crédito local obviamente a queda da taxa de juro a Selic, né? O que acontece? O mercado de crédito local, ele é um mercado de crédito incipiente. Ele começou aí de uns 10 anos para cá. E o que aconteceu foi que a demanda de crédito, ela cresceu em velocidade muito mais alta do que a oferta. O que aconteceu com os spreads de crédito? Ficaram todos comprimidos, muito baixos. Agora, com a queda da Selic, é esperado que vai para 4,5% na próxima reunião do Copom, o que aconteceu? Os investidores começaram dois movimentos. A sair de ativos de menor risco, que pagam um pouco, renda fixa, crédito privado, principalmente os fundos de investment grade, começaram a sair desses instrumentos. E também houve uma reprecificação daqueles instrumentos que pagavam porcentagem do CDI. Por exemplo, aquele que pagava 105% de CDI, com o CDI a 5, ele não vai querer 105, ele vai querer 110, 115. Então, houveram esses dois movimentos. Está havendo, né? Saída desses fundos de crédito privado para entrar em ativos de maior risco, por exemplo, ações, e reprecificação desse mercado de crédito privado, que estava muito comprimido pelas características do nosso crédito, do mercado de crédito privado local. Então é isso que está explicando o movimento de abertura de taxa do mercado local de crédito privado. É um dos motivos também pelos quais a gente insiste que investir no exterior é muito mais vantajoso, porque as empresas que emitem no exterior, da América Latina, elas estão competindo com emissores do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, Ásia, Europa. Então é um mercado completamente arbitrado. Ele não vai se tornar um mercado como o mercado de crédito privado local, que ficou muito comprimido em taxas, em spreads. Legal, tranquilo. Bom, e uma outra pergunta aqui, olhando o mandato um pouco aí do fundo, que você citou na abertura, que o fundo ele tem ali a possibilidade, colocaria aqui, né, de investir 30% na América Latina, ex-Brasil, né? Ex-Brasil. E a gente está olhando aqui a situação da América Latina, de certa forma, não está das melhores. Bolívia, Argentina, Chile. Exatamente. Concordo plenamente com você. O que você coloca aqui como mitigador? Acho que... Bom, 2 pontos para mitigar esse risco. O primeiro que a gente utiliza desse limite de exposição até 30%, hoje a gente está em torno de 10%, para capturar oportunidades bem pontuais, alguma coisa que paga bastante spread, ou uma oportunidade pontual de uma curva que desarbitrou e a gente quer pegar essa arbitragem de curva, essa normalização. Então,
o exposure ele é bem contido. Então hoje só, se você olhar, Brasil representa quase 90% 90% da do portfólio. alocação. Segundo, a nossa gestão é super ativa. A gente fica com um portfólio mutante aí em base, se não diária, semanal. Então a gente está sempre reavaliando as posições. Por exemplo, 2 semanas atrás, a gente tinha uma exposição de quase 4% Chile. Tá. O que a gente fez? No comitê macro, decidimos por cortar a exposição. Então vendemos lá os únicos 2 nomes que a gente tinha na carteira e hoje a gente não tem mais exposição a Chile. E só um adendo, a gente está restrito em Argentina desde o começo do ano, o final do ano passado. Então aí é quase um ano restrito à Argentina, a gente não tinha nenhuma exposição de Argentina aí nas eleições primárias lá em agosto. Entendi. Então, você tem uma exposição que está menor e, além disso, você tem toda a parte ali de análise. Vocês vetaram aí em grande parte. Gestão super reativa. Então, Chile e Argentina hoje na carteira não... Argentina a gente não tem há mais de um ano. Chile a gente cortou posição há 2 semanas. Legal. E ainda ganhando bastante nas posições. E, Lazo, explica um pouco o contexto, o que é o processo de vocês de análise de crédito, processo de monitoramento, gestão de portfólio. Perfeito. Explica um pouco o que é o modus operandi de vocês. O nosso processo é um processo top-down. A Tá. gente sempre começa pela análise macroeconômica das regiões onde os emissores estão localizados. Então, Brasil, México, Chile, Peru, Argentina. A gente libera ou não aí essas regiões para poder ter investimento ou não. Então, hoje Argentina a gente está restrito há 1 ano, Chile a gente ainda está restrito. E depois de liberar as regiões, a gente passa para uma análise mais micro, né? Então, a gente entra na análise setorial, setor por setor, e em seguida a gente faz a análise fundamentalista de crédito de empresa. Então, a gente Olha os números ali. Olha os números, tem relatório para cada uma das empresas que a gente... Um relatório nosso com recomendação para cada uma das empresas que a gente já olhou, né? E em seguida uma análise mais técnica, né? A definição do orçamento de risco, quanto você pode botar na posição, quanto você quer botar na posição para diversificar o seu portfólio. E em seguida a escolha do instrumento. Isso é importante porque um emissor no mercado internacional, como a Petrobras, por exemplo, ela tem mais de 10 bonds emitidos, mais de 10 vencimentos. Qual que eu vou escolher? 21, 22, 26, o centenário. Então, aí depende da sua análise. Você vai colocar no que tem maior spread, menor volatilidade, maior índice Sharpe. Aí depende do que mais lhe convier no momento para o portfólio. Legal, tranquilo. E aqui, para finalizar uma pergunta, vocês já estão quase 10 anos trabalhando com fundo de crédito. De certa forma, é inerente ter risco de crédito, talvez eventos. Vocês tiveram já algum evento? Nunca tivemos nenhum evento de crédito. Isso é ótima pergunta. É bom enfatizar aqui, a gente não negocia nenhum nome... Mas foi porque vocês tinham algum crédito que vocês saíram antes dele levar até o evento? A nossa característica é sempre tá comprado em nomes mais sólidos. Então, nossa carteira, os principais nomes são Banco do Brasil, Cosan, Itaú, Gerdau, Votorantim, por aí vai. Então, a gente não costuma colocar na carteira nada que tenha um risco efetivo de default, né? Então, o que é muito junk, a gente não coloca na carteira. Bom, mais alguma coisa que queria colocar? Algum destaque? Alguma coisa que eu não perguntei? Acho que na parte da gestão, até teve uma falha minha, eu gostaria de salientar que a gente tem o que nos diferencia dos gestores de crédito privado é a gestão superativa, né? Então a gente está sempre modificando o portfólio de acordo com o mercado. Então a gente acha que o mercado vai melhorar, a gente aumenta o risco do portfólio, seja aumentando a duration, aumentando o prazo médio, aumentando o percentual comprado do fundo em bonds, ou indo para números mais arrojados, né? E também quando a gente está pessimista, a gente faz o inverso, né? Reduz o vencimento. Chega até a comprar título soberano. Isso, compramos título soberano para ficar mais protegidos. E também oportunidades pontuais, e por isso também que a América Latina é um foco nosso.
capturar normalização de curva, então você teve uma distorção ali momentânea, seja porque um investidor muito grande entrou vendendo uma quantidade muito grande, a gente vai tentar capturar aquela normalização, comprar um pouco, esperar o ativo voltar em preços, recuperar e depois sair da posição. Bom, muito obrigado aí pela ótima Lázaro. introdução aqui para o mercado ali de ativos offshore através de crédito privado. Muito obrigado, Lázaro. Obrigado, gente. Bom, esse aqui foi mais um Vai Fundo, então eu deixo aqui o convite para vocês acompanharem a série, né, desse próprio playlist Vai Fundo e também como os nossos outros conteúdos que estão no nosso canal no YouTube. Então fica aí também o convite para você se inscrever e acompanhar aqui diariamente nossos programas. Muito obrigado. Obrigado, Lau. Até mais. Até mais. Tchau.